Está no ar mais um episódio do GP1 Podcast. Eu sou a Natália Carvalho. Hoje eu tenho uma conversa para lá de interessante e polêmica também, viu? A gente está recebendo a Maria Eduarda Eberhardt, a Madu Eberhardt, que é a atual Miss Grand Teresina 2026, modelo desde os 12 anos de idade, estudante de enfermagem também. Ela que já vem de uma família ligada ao universo da moda e recentemente disputou o Miss Grand Piauí e acabou aí no centro de uma polêmica e após a final do concurso. E hoje a gente vai escutar a versão dela. O que aconteceu de fato, quem que é a Madu, qual que é a trajetória dela e os próximos planos também. Seja muito bem-vinda, Madu. Um prazer falar com você nessa tarde. Prazer é todo meu, tudo bem? Madu, primeira vez que você vai falar sobre esse assunto? Primeira vez que eu falo sobre esse assunto. Madu, então, antes da gente falar sobre concurso e toda essa repercussão que teve, eu quero que as pessoas conheçam você, né? Quem que é a Maria Eduarda fora da faixa de Miss Grand Teresina e das passarelas? Conta pra gente. Bom, a Maria Eduarda, eu no caso, eu sou uma estudante de enfermagem, eu tenho 9 irmãos, sou uma menina que sonho com o mundo da moda desde pequenininha, eu trabalho com isso desde os meus 12 anos. A minha irmã, por influência da minha irmã, eu entrei nesse concurso de beleza e acabei ganhando Miss Teresina e disputei o Miss Grand Piauí. Então, assim, é muitas coisas. E você tá falando pra mim, né, começou a modelar aos 12 anos de idade. Sua mãe, que também tá aqui com a gente, foi modelo. Sua irmã já passou pelo universo da moda. O quanto que a sua família te influenciou nessa construção da carreira, Madu? Bastante, porque assim, a minha mãe, desde sempre ela foi modelo, né? Desde que eu conheço, assim, minha mãe sempre foi modelo. E minha irmã, eu acompanhei todos os bastidores dela no mundo Miss. Então, quando eu vi todos aqueles bastidores, eu me encantei por isso. E aí eu percebi, não, eu quero isso. Então, desde os meus 8 anos, eu me preparo mentalmente para estar nesse mundo. Você já sabia que era um ambiente difícil, Madu? Como é que você lida, né? Porque assim, a gente tem essa positividade, mas também leva muitos nãos, né? Eu imagino. Uhum. Desde criança, você já foi preparada para esse cenário? Sim, desde criancinha já fui preparada para essa polêmica que é o mundo da moda, o mundo Miss. Inclusive, o mundo da moda trouxe também cicatrizes muito grandes. Eu tive anorexia aos meus 16 anos de idade. Madu, conta pra gente melhor desse episódio. Porque o meu agente, na época, ele falou que eu estava acima do peso. Por eu estar dizendo ele que eu estava acima do peso, eu pesava 56 quilos. E ele dizia que eu estava acima do peso, eu tinha 16 anos. Eu fiz uma dieta maluca e eu só comia só salada, só alimento assim, fruta, salada, e eu acabei ficando com 46, 47 quilos. E desenvolvendo um distúrbio alimentar. Então, assim, o mundo da moda, o mundo Miss, ele é um mundo problemático, mas eu já fui preparada a isso desde sempre. É muito comum, né, a gente ver situações como essas, né? Como é que você consegue driblar essas dificuldades? Porque além do seu corpo ser muito visto, o seu rosto ser muito visto, você tem essa pressão própria, né, sobre si mesma. Sim. Tem esses obstáculos? Como é que é? Tem bastante obstáculo. Além do que as pessoas colocam, né, as pressões estéticas da população, das pessoas, tem a pressão estética interna, que você mesmo se cobra. Mas eu tenho apoio muito da minha família, apoio de psicólogos, eu faço terapia desde os meus 8 anos de idade, então isso é muito importante para quem quer ir para o mundo Miss, para quem quer ir no mundo da moda, ter acompanhamento de terapeuta. É muito importante. Você sabe lidar com os haters então, Madu? Estou sabendo lidar. Foi a primeira vez que aconteceu esses tipos de comentários te envolvendo, essa exposição toda? Foi a primeira vez que isso aconteceu? Foi a primeira vez e foi um choque pra mim, né, foi um surto, assim, porque eu não sabia que ia causar essa proporção que causou. Eu estava, assim, o que aconteceu, né, eu estava em casa no dia seguinte, e aí eu só acordo com o meu celular travou, literalmente meu celular chegou a travar, eu não conseguia mexer em nada. E aí eu só fui ver pelo celular da minha mãe, que foi, assim, muitos sites, chegou até o que eu vi em São Paulo, Band TV, então, repercussão imensa. Só para contextualizar o pessoal que talvez está acompanhando aqui, né, e não está entendendo, a gente tá com mais ou menos algumas semanas, poucas semanas, né, teve o Miss Grand Piauí, e aí na final houve uma situação que a gente não entendeu muito bem ali, teve alguns lados, outros, mas a gente não escutou a Madu. O que que acontece? Alguma dos organizadores do evento chegou a dizer que a polêmica se deu em torno de você não ter aceitado o fato de ter perdido a final do concurso para então Miss Parnaíba, né. E agora eu queria entender o que que aconteceu de fato, Madu, naquela noite? Bom, pra eu falar um pouquinho daquela noite, eu tenho que voltar um pouquinho. Toda aquela revolta que vocês viram aqui, da minha mãe e minha, ocorreu por causa de tratamentos do coordenador comigo e com as outras participantes. O coordenador, o senhor César, ele é extremamente grosseiro com todas as candidatas. Ele é
palavras pejorativas, xingamentos e tratamentos, assim, horríveis com todas nós. E, assim, antes de subir ao palco, é uma coisa que não era nem pra eu falar, que eu não podia nem falar, mas antes de subir ao palco, ele pediu pra gente assinar um contrato. E aí eu falei, tá bom, eu vou mandar pro meu advogado, e aí depois ele retorna, que é o certo, né? O que teria nesse contrato? E aí esse contrato eu não poderia eu tinha que assinar antes de subir ao palco, porque ele falou assim, se você não assinar, você não desfila. Simples assim. E aí eu assinei. Após, assim, aconteceu muitos problemas também no meu desfile, né? Eu fui até o top 6, e na hora que eu ia fazer o solo, porque quando você é selecionado no top 6, você faz o solo, fecharam as cortinas e nem chamaram meu nome. E aí foi minha mãe intervir e falar assim, César, a minha filha precisa fazer o solo dela, porque ela tá no top 6. E desde outras polêmicas que houve dentro, né, os xingamentos, os tratamentos ruins, todo o problema que teve, assim, nos bastidores, digamos assim, do concurso, a gente foi, antes de ir embora, minha mãe pediu o contrato. Esse contrato que eu assinei antes de subir ao palco, Todas assinaram esse contrato? todas, sem exceção. E todas também, todos os meninos também. E aí minha mãe foi falar assim, César, deixa eu assinar o contrato, deixa eu trazer o contrato, na verdade, porque eu quero passar pro meu advogado. E o que aconteceu? Ele negou. Ele simplesmente negou e partiu pra cima da minha mãe. E aí foi uma Só para ir em ordem cronológica, esse momento já foi ali no final, no começo? Como é que funcionam as etapas quando você chega lá, para a gente entender toda essa construção? Primeiramente isso foi vou começar do comecinho. Foi no começo, assim, da minha inscrição. Desde, assim, do comecinho do tratamento que ele tinha comigo. No comecinho da minha Antes do trajetória. evento acontecer. Isso. Era coisa, assim, exorbitantes, estranhamente. Tipo, ele me ligava super tarde, me pedindo um alto valor. E eu não entendi o porquê. E aí ele ficava chateado e parava de falar comigo. E era muito esquisito isso. É preciso pagar para participar de concursos como esses? É. Nesse caso, ele não cobra de inscrição, mas ele cobra de outras coisas que a gente fica sem entender. Tipo? Tipo, ele me mandou um áudio, eu tenho provas, e ele mandou um áudio de Curitiba me pedindo um valor de R$ 1.000. E aí eu falei pra ele, Qual a justificativa? dizendo que não tinha como voltar de Curitiba pra Teresina. Aí eu falei, isso é pro concurso? Ele disse, não, é pra eu voltar. Aí eu fiquei, eu não entendo. Você já tinha uma relação? Qual é o nome dele? César Araújo. Você já tinha uma relação com o César Araújo de amizade antes do concurso Eu acontecer? nem conheci, eu conheci ele no momento que eu me inscrevi pro Miss Teresina, pra seleção de Miss Teresina. Então você tá dizendo que uma pessoa que nem te conhecia direito te ligou para cobrar um valor para ele conseguir voltar de uma cidade para outra, para cá, de um estado para outro, no caso, né? E qual foi sua reação quando Minha você reação recebeu? foi de choque, a primeira coisa, como sempre, né? Minha mãe é minha melhor amiga, então eu notifiquei a minha mãe, conversei com a minha mãe, e a minha mãe achou um absurdo isso, e a gente negou a ajuda. E aí o tratamento mudou. Ele começou a tratar a gente super grosso, as reuniões ele tratava a gente super grosseiro, com palavras super pejorativas. E dessa questão da final, foi no momento em que a gente estava indo embora. Antes de entrar ao palco, foi que ele pediu pra gente assinar e a gente assinou. No momento que eu estava indo embora, a minha mãe voltou e simplesmente com a maior delicadeza falou, César, eu queria o contrato, dá pra mandar pro meu advogado. Isso é normal, é Sim. direito nosso. E aí ele respondeu que não iria dar e partiu pra cima da minha mãe. Super grosseiro. O que ele falava nesse momento? Não, ele só falava, eu não vou dar, você não tem direito. E o que aconteceu? Ele foi pra cima da minha mãe. A minha mãe só se defendeu. O que muitos falam, né, que a minha mãe empurrou a mãe dele. Mas não foi isso. Minha mãe estava se defendendo dele e ele se desequilibrou e empurrou a própria mãe. E ficou acusando a minha mãe de ter batido na mãe dele, que isso é um absurdo. E todo mundo que estava lá tem vídeos também, provas que não aconteceu. Isso já tinha sido anunciado o resultado do Já concurso? tinha sido anunciado o resultado. Que o problema toda essa polêmica nunca foi sobre ganhar. Eu, naquele momento, quando acabou, fechou as cortinas, eu parabenizei a Parnaíba. Somos muito colegas, inclusive. Nosso confinamento foi incrível. Tiramos muitas fotos, conversamos bastante sobre planos futuros. E eu cheguei pra ela e falei, nossa, meus parabéns, você merece. Vai com tudo, estou na torcida. E é isso, vida que segue. Nunca foi sobre ela. Foi sobre o tratamento que ele tinha comigo e com todas as outras candidatas e candidatos. O que ele chegava a falar, como você falou assim, ele chegou a usar palavras pejorativas comigo? O que ele falava nessas trocas de mensagens? Era pessoalmente? Ele te ligava? Qual que era o teu dessas conversas? Não, ele falava assim, palavras pejorativas muito de baixo calão, xingamentos. Por que ele tava te xingando? Não entendi, ele dizia que estava mal-humorado e tinha que descontar esse mau humor. E eu nunca entendi o porquê.
E não era só comigo, era com as outras meninas. Existe no Mundo Miss as provas preliminares, né? Que é aquelas provas antes da noite final. E nessas preliminares, ele xingou uma menina de lixo. Foi muito pesado. E tava, tipo, pais, mães presentes. E eu fiquei chocada. Outras pessoas presenciaram isso? Sim, outras pessoas presenciaram, jurados. E eu ficava assim, meu Deus, o que que tá acontecendo? Porque é um tratamento absurdo, gente. Não é pra ser assim. Você já tinha passado por uma situação assim em outros concursos? Nunca. Porque esse foi meu primeiro concurso. Esse foi meu primeiro concurso. Eu sempre fui modelo, sempre trabalhei com o mundo da moda. Sempre fui modelo fotográfica. Então, nunca tinha isso. O máximo que eu tinha foi um comentário assim: ah, você tá mais gordinha, precisa emagrecer. E eu não estava gordinha. Ressalta, eu não estava gordinha. Mas foi basicamente isso. Eu nunca tinha tido um tratamento tão exorbitante assim. E como é que se criou-se toda essa narrativa de que, na verdade, você não teria aceitado o resultado final de que anunciou a Miss Parnaíba como Miss Grand Piauí? Inclusive, alguns outros comentários apontavam erros técnicos. De, ela achou o tamanho do salto, alguma coisa técnica. De onde surgiu toda essa narrativa? É verdade isso? Ó, vamos lá. Do salto é verdade. Ele tinha mandado um áudio no grupo das meninas que todas tinham que usar o salto Luísa Sobreira porque era a patrocinadora do concurso. Então era meio que era obrigatório usar esse salto. Todas usaram, inclusive eu usei com todas maior dificuldade, porque o salto é extremamente grande, então todas usaram. São quantos centímetros? Ele é de 16 centímetros. Nossa, você tem que desfilar lindamente, posturada em 16 Em centímetros. 16 centímetros. E todas usaram, menos a Vitória. E a gente não entendeu. Que é a Miss Parnaíba. Isso, que é a atual campeã. E a gente não entendeu por quê, porque ela estava usando um salto bem baixinho, né? Enquanto todas estavam, assim, se sacrificando, ela estava com um salto de 5, 6 centímetros. Nossa! Então, assim, somente ela que estava com esse salto diferente lá. Sim, somente ela. Isso foi visto pela organização? Vocês chegaram a falar sobre isso? Como é que Isso foi? foi visto, assim, no final do concurso, após essas polêmicas, começaram a achar ela desfilando, né? Começaram a ver vídeos dela desfilando, e as minhas colegas Miss falaram assim: Maria Eduarda, não tá estranho ela tá usando um salto diferente do nosso? Porque as meninas todas reclamavam muito desse salto, né? E aí a gente foi e viu, inclusive uma das meninas me mandaram um print: olha, eu tava com esse salto mais baixo, isso tá esquisito, não é contra as regras. E por isso que foi surgindo esses comentários. Meu Deus, são muitas situações, Muitas né? lacunas. Muitas lacunas. E onde é que entra a parte da sua mãe também? Quando que ela entrou nessa discussão? Em que momento dessas etapas a sua mãe começou a participar e olha, não, isso aqui tá errado? Quando você falou da cortina? Não só da cortina, foi vários momentos. Desde o momento em que ele ligava pra mim super tarde pedindo dinheiro, ou ele criava, tipo, ai, ele criou até um print, né, dessa mensagem. Me mandem tal valor para um jantar que vai ter. Esse jantar nunca ocorreu. E foi se recorrendo toda vez. E nunca tinha nada, nunca tinha nada. Você chegou a fazer transferências pra ele? Sim, várias transferências. E nunca pro nome dele, sempre pro nome da mãe dele. De valor para receber sua faixa. A gente recebeu a faixa faltando uns 4 dias para acontecer o concurso. E é uma faixa que a gente pagou no comecinho. Eu paguei no comecinho, quando eu fui eleita Miss Teresina. Qual que é a sua avaliação da organização do Miss Grand Piauí dessa edição? Assim, como o meu primeiro concurso foi... Se fosse para dar uma nota, eu daria um 5. 5, porque foi muito desorganizado. Você ficou decepcionada? Eu fiquei decepcionada, porque eu cheguei com uma... Eu tava colocando muito, sabe, expectativa. Eu tava muito feliz. Era a realização de um sonho representar a minha cidade. Sim. E a mim ver que eu estava seguindo os passos da minha irmã foi incrível. Só que foi decepcionante ver o tratamento que ele teve comigo e com outras candidatas. Além do fato de toda a conversa que ele teve comigo com as outras meninas, o xingamento, sabe? Foi muito triste. Outras meninas já relataram pra você situação parecida como essa que você passou? Sim, outras meninas já conversaram comigo, já disseram que não iriam mais desfilar pra ele, pra nenhum concurso dele, porque eram tratamentos muito feios, eram palavras de baixo calão horríveis. Você acredita que você estava me contando que ele já te ligou várias vezes, pediu dinheiro, algumas vezes você negou, não foi isso? Você acredita que por conta dessas negativas você possa ter sido boicotada no concurso? Eu acho que esse concurso, ele teve bastante problemas. E, com certeza, eu acho que sim. Eu acredito que o concurso não foi justo em diversas partes. Uma delas foi a questão do salto. Eles poderiam ter penalizado a Vitória, não tenho nada contra ela, já dizendo claro.
Mas, assim, a gente tem que seguir as regras, e todas seguiram. Então, por que não ela? Vocês chegaram a conversar depois da final do Não, foi concurso? tudo tão corrido depois dessa polêmica, foi tudo tão, corrido, tudo tão, assim, apressado, e as meninas, não consegui falar com nenhuma, né. Na verdade, mentira, eu consegui falar com a Miss Litoral, a Eduarda, consegui falar com ela, a gente conversou, ela desejou todo o apoio, botou todo o apoio em mim, porque estava uma onda de haters, né, foi bastante comentários que chegou meu celular a travar. É isso que eu ia te perguntar, isso foi no outro dia, foi no mesmo dia? Quando que você percebeu a proporção que tudo isso tomou? No dia seguinte eu não percebi ainda, eu não estava ainda, não consegui, sabe. Mas 2 dias depois eu consegui ver a proporção que isso tomou, foi gigantesca. Eu entrei em estado de choque, a minha mãe ficou chocada, mas a gente sempre se apoiou. Então acho que o apoio da minha família fez com que eu não caísse nesse mundo de críticas, porque eu vi diversas mensagens de críticas extensas, imensas, assim, sobre meu corpo, sobre minha aparência, sobre a minha família, e recebi também ameaças de morte. Então, foi diversas coisas que poderia me deixar, né, ter caído em depressão. Ameaça de morte? Ameaça de morte, de pessoas que não têm nem rosto, né, não botaram rosto no perfil, mas recebi ameaça de morte, ameaça à minha família. Então, tipo, teve diversos casos que eu poderia ter entrado em depressão, mas o apoio de Deus, primeiramente, da minha família, fez com que eu esteja aqui, trazendo a minha verdade. Manu, e diante de todo esse cenário de tantas situações envolvendo o seu nome, a gente sabe que hoje em dia a internet não é mais terra sem lei, né? Você pretende judicializar, levar pra frente alguma dessas situações, algum desses comentários? Eu já levei pra frente. No mesmo dia eu fui fazer um BO, eu e outra miss, que eu não vou citar o nome, mas eu e outra miss fomos fazer um BO, inclusive eu tenho a foto desse BO, se você quiser depois eu lhe mando. Fizemos esse BO, julgando de estelionatário, porque não era só eu que ele pedia dinheiro, Então era você abriu um boletim contra o organizador, César, né? isso, estelionatário. O que que você constou nesse documento, nesse Nesse boletim? documento eu disse que ele fazia pedidos exorbitantes de valores altíssimos, além de tratamentos, tortura psicológica também. Tratamentos horrendos que ele tinha comigo e com a outra participante. Você tem todas essas provas, Manu? Todas essas provas, todas, prints, áudios, conversas, tratamentos, não só comigo, mas com outras candidatas também, candidatas que iam entrar, que não entraram por causa desse tratamento dele. Todo esse material tá com a polícia. Tá com a polícia. Caramba, Madu. E olha só, depois que da situação toda acontecer, inclusive o César gravou um vídeo, né? Foi. Ele fez duras críticas a você, inclusive tem uma frase que ele disse que você não nasceu para ser Miss. Como que você se sentiu quando você viu esse vídeo e qual que é a sua avaliação dessa fala? Assim, eu acredito que ele não dita quem nasceu ou não nasceu para ser Miss. Eu acredito que a pessoa nasce com uma vocação. E eu tenho várias vocações, eu acredito nisso. E eu acredito que ser Miss é uma das minhas vocações, porque eu amo ser Miss. E ninguém tira isso de mim. Eu amo cuidar das pessoas e eu amo trazer conhecimento. Eu acredito que ele falou isso no momento equivocado, no momento de raiva, de querer me deixar triste ou querer me atingir. Mas eu não eu relevei, sabe? Eu deixei pra lá, resolvi conversar com a minha mãe. Minha mãe me deu altos conselhos. Mãe é mãe, né? Mãe é nosso pilar. Perfeito, Madu. E você falou aí sobre ser Miss, né? E as pessoas elas levam só ao pé da letra da beleza, mas o que é ser uma Miss, Madu? Quais são as competências que uma Miss tem que ter? Ah, ser Miss é tanta coisa. É tão diferente que as pessoas confundem, né? Modelo e Miss. Modelo, eu digo que é mais quesito passarela. Você olha para um ponto, tchau, não precisa. Mas ser Miss, Miss fala, Miss conversa, Miss age, Miss influencia. Ser Miss é uma influência, ser influência para as pessoas. E com o meu reinado de Miss Teresina, eu falei muito sobre cuidados paliativos e o artesanato aqui de Teresina, que é muito importante, que é um trabalho que está também um pouco esquecido. Qual que é o teu diferencial, Madu? Por que que você acha que entre tantas outras meninas, você se destacou e está representando Teresina nesse momento? Eu acredito porque eu sou uma menina que escolheu representar o povo, sabe? Eu acredito que eu vesti a camisa teresinense, eu corri atrás, eu fui atrás das pessoas, eu busquei ajuda, eu busquei ajudar eles. Eu busquei escutar a voz dele, a voz da, vamos dizer, uma palavra bem clichê, a voz dos esquecidos, digamos assim. Porque, principalmente a causa que eu apoio, do artesanato. Eles conversaram comigo e falaram: poxa, os teresinenses não apoiam o nosso trabalho. Isso me deixou muito triste. E eu acho que isso me diferenciou, o fato de eu escutar eles.
está envolvida em projetos sociais? O que que você Sou. costuma fazer no seu tempo livre, no tempo que você está engajada nessas causas? Como eu também sou estudante de enfermagem, a gente também trabalha muito com projetos de extensão. Então, no momento, assim, nos meus projetos de extensão, eu trabalhava muito com orfanato, com idosos, crianças carentes. Eh, eu trabalhava muito também com reflorestamento nos meus projetos de extensão, que é plantar árvores. A gente também foi nesse trabalho de artesanato lá no Porto Velho, no Encontro dos Rios. Foi lindo, foi muito bonito ver o trabalho dessas pessoas, desses teresinenses. Foi lindo de ver eles trabalhando à mão, sabe? É feito cada desenho, cada detalhe daquele trabalho é feito à mão, então foi encantador. Interessante saber esse lado, Madu, porque a gente realmente só tem acesso ao mundo de Miss quando tem esses concursos, né, as pessoas só olham para os concursos quando eles estão acontecendo, mas durante o ano, fora dos concursos, esses trabalhos continuam? Continuou, porque o reinado é o ano inteiro, então a gente tem que usufruir desse reinado. E eu usufruo ajudando o próximo, cuidando do próximo, conhecendo os trabalhos e influenciando. Quando você recebe uma faixa, assim, do título, por exemplo, você agora é Miss Teresina, quais privilégios, o que que você tem acesso através conta pra gente, é um acesso VIP, como é que é ser Miss Teresina, Madu? É incrível, né? Marcas, roupas, ir a eventos em presença VIP, mas eu acho mais legal de tudo é quando as pessoas, principalmente as crianças, quando eu vou nos hospitais, me olham com aquele olhar assim, brilhando. Acho sensacional. Madu, e depois dessa sua experiência, né, com um concurso grande, representando Teresina, né, concorrendo aí representar o estado, o que que você acha que precisa ser reformulado nesses concursos que estão sendo realizados de Miss Piauí? Eu acho que a organização tem que ser totalmente modificada. Eu acredito que foi um concurso muito desorganizado. O nosso primeiro contato com as meninas foi faltando 5 dias para o concurso, então foi muito assim Ó, em cima da hora. geralmente não é assim? Não é assim. Tem todo um confinamento de 2 semanas antes. Então, assim, foi muito em cima da hora. Além do que foi um contato, assim, muito ruim. A gente não teve uma troca com as meninas, não conseguimos conversar direito com o organizador. E muitas vezes também os tratamentos negativos, né? Eu acho que tem que ter um tratamento melhor com as meninas, organização melhor e ter todo aquele contato. Eu acho que contato é muito importante. Você acha que é por isso que muitas meninas acabam desistindo dessa vocação, por conta desses obstáculos, da forma como são recepcionadas? Você acha que isso afeta muito também saúde mental? Afeta, totalmente. Eu fui afetada, como eu já disse no comecinho, e é importante, eu já reafirmo, é importante ter psicólogo, psiquiatra e terapeuta. É muito importante, porque crítica sobre o seu corpo, sobre sua aparência, afeta muito. Madu, eu acho engraçado que como a internet ela consegue construir uma narrativa das pessoas, né, fizeram prints, tem um vídeo, acho que você deve ter Uhum. visto, tiraram um print de uma expressão sua e colocaram como se você estivesse desdenhando da Miss Parnaíba passando, e aquilo criou naturalmente uma imagem como se você fosse uma pessoa amargurada, chata. E eu tô falando aqui pra vocês que eu tive uma imagem totalmente diferente agora conversando com a Madu. Eu te achei muito doce, educada, simpática. Eu tô começando a perceber o quanto a gente já sabe disso, né, mas a gente consegue ver o quanto a internet consegue criar uma imagem de uma pessoa, né, Madu? Você Sim. sentiu esse impacto? Senti, senti com as mensagens que eu recebi de outras pessoas, com mensagens que eu vi, que eu li. Eu já recebi essa onda de hater, não foi agora. Teve um vídeo por um portal já que Eu postaram, vi que inclusive privaram os comentários, né? privaram, que foi comentários assim extremamente negativos sobre minha aparência. Aquele vídeo eu fiz no intuito de mostrar um pouquinho de mim, para as pessoas me conhecerem a Miss Teresina, a Miss que estava representando a capital piauiense. Mas infelizmente levaram só pro lado da aparência. E foi comentários, assim, que eu fiquei muito triste, eu não vou negar, eu fiquei extremamente decepcionada, porque eu tinha uma expectativa totalmente diferente. Já desses comentários do concurso, eles mudam totalmente a narrativa. Aquele vídeo eu não estava desdenhando da Miss Parnaíba, eu estava chateada com tudo que estava ocorrendo, com as pequenas sabotagens que fizeram comigo, e eu infelizmente não consegui esconder. Sim, sim, eu imagino. Você gostaria que as pessoas tivessem mais conhecimento do papel de uma Miss, como você disse que vai muito além da aparência? Gostaria, porque muitas pessoas acham que ser Miss é ser só beleza. É só aquela maquiagem, o cabelo ok, looks assim espetaculares, mas ser Miss é ser influência. Influência para as pessoas. É influenciar positivamente, com diversas causas.
E, Madu, depois de toda essa experiência traumática que você teve para um primeiro concurso grande, eu tô te vendo numa postura muito madura, muito assertiva. Imagino que você já tenha pensado muito sobre isso, né? Separado o que é bom, o que é ruim, o que leva de aprendizado. Você vai desistir ou vai continuar? Assim, é um pouco cedo pra falar se eu vou desistir ou continuar. Eu vou continuar sendo modelo, eu sempre fui modelo, eu amo trabalhar com o mundo da moda, é sensacional, porque eu tive uma influência muito grande da minha mãe. Já a de Miss foi muito negativo, os comentários, e eu vou focar um pouco na minha faculdade. Eu acabei deixando um pouco a minha faculdade de lado, e eu acho importante a gente sempre focar na sua graduação, nos estudos, porque os estudos levam a gente pra longe. Então, eu acredito que eu vou focar um pouco na minha faculdade, e daqui a uns 5, 4 anos, vamos ver. Vamos deixar o futuro falar. Mas continua sendo um sonho para você, Madu? Continua. Acho que nenhuma experiência negativa tira a realização que eu tô de carregar a faixa da capital. É um orgulho e eu quero deixar cada vez mais os meus teresinenses felizes. O que que fica de aprendizado de toda essa experiência que você viveu? Fica de aprendizado não confiar em ninguém, não confiar assim totalmente assim de cara. Fica de aprendizado sempre comunicar às pessoas, sempre comunicar aos seus familiares sobre o que tá acontecendo, nunca esconder. Porque muitas vezes eu escondi algumas coisas e foi agravando, agravando, agravando. E foi os certos tratamentos que ele tinha comigo. E aí eu escondia da minha mãe, não comunicava tantas vezes e foi agravando. Perfeito, Madu. E você, como você falou, né, você pretende, como é que você imagina conciliar esses 2 mundos daqui pra frente? Você falou que tá construindo aí a carreira de enfermeira, né, você tá na área de dermatologia estética, é isso? Pronto, você pretende conciliar mais pra frente essa situação? Porque agora você falou que você tá me dando a entender que vai dar um time pra focar na enfermagem. Futuramente, quem sabe conciliar os 2, é possível? É possível, não é impossível. A minha irmã trouxe esse start, né, de focar tanto ter uma carreira e estar no mundo Miss. A minha irmã era estudante de medicina quando ela começou nesse mundo Miss. Então, assim, ela tinha 21 anos, estava no começo da faculdade, e faculdade da área da saúde é uma loucura, qualquer faculdade em si. E ela conseguiu conciliar os 2, tranquilamente, é possível sim. Só que eu quero dar um foco a mais da minha graduação. Perfeito. E Madu, se eu puder fazer um elogio, eu acho que uma das características de Miss mais forte que você tem, que é essa educação, essa simpatia, gentileza de responder a todos esses comentários, porque eu vou ser sincera, eu estava esperando que você fosse um pouco mais ácida em relação a todos esses comentários, e não, você deu um show de elegância aqui. Você respondeu à altura, mas reconhecendo muito o seu valor, né, e entendendo que tudo bem a gente não ganhar aqui, mas daqui pra frente, daqui um outro momento, quem sabe, não é mesmo? Sim, eu acredito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é um versículo bíblico. E eu fui criada na igreja, então eu acredito que tudo que acontece é livramento. E eu creio que Deus ele tá preparando coisas grandiosas na minha vida e que isso só são pequenos obstáculos, porque assim, nem Jesus não escapou do julgamento do povo, quem dirá eu, né? Então eu agradeço a Deus por ter cuidado de mim até aqui. Perfeito, Madu. Para a gente finalizar, né, que mensagem você quer deixar para aquelas pessoas que tanto te ofenderam nesses dias e, nas suas palavras, tentaram te boicotar também? E também uma mensagem de incentivo para quem está nesse mesmo meio que você e quer continuar a carreira, Madu? Eu desejaria, assim, que não falassem, assim, de outras pessoas. Comentários, assim, magoam muito e matam pessoas também. Eu acho que vocês deveriam, eh, linear, sabe, ter cuidado, porque internet não é terra sem lei. Existe hoje crime, cyberbullying. E para as pessoas que querem entrar nesse mundo Miss, eu incentivo super, né, siga seus sonhos, porque nenhum sonho é pequeno. Acredite nos seus sonhos, siga, lute e corra atrás. Só isso, é correr atrás, é muita bagunça, é muita correria, mas não desista. Não desista, porque o fato de eu não desistir trouxe essa faixa pra mim. Perfeito, Madu. Gente, que bate-papo legal, né? Interessante ouvir o outro lado também de toda essa situação. Acho que vocês aí também estavam curiosos para tentar entender o que aconteceu. Madu, obrigada por ter comparecido, contado sua versão. Desejo boa sorte, sucesso. Foi um bate-papo muito legal mesmo, eu adorei te conhecer. Ah, eu que agradeço, foi um prazer mesmo lhe conhecer. A gente te espera em outras oportunidades também, quem sabe em outros concursos também, Madu. É, se Deus quiser. Gente, esse foi mais um episódio do GP1 Podcast. Eu sou a Natália Carvalho e a gente se vê no próximo. Até mais.